Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos estejam bem com a graça de Deus, caminhando na bondade e nas suas muito misericórdias e no seu grande amor. Temos estudado aí a respeito de escatologia, a doutrina dos últimos acontecimentos. Você que tem acompanhado o canal, tem deixado o seu like, tem curtido, tem comentado. Na medida do possível, eu tenho respondido a cada um de vocês, entrado no canal lá e respondido de forma particular. E quero que você possa compartilhar a exposição com mais pessoas. O canal visa trazer boas exposições bíblicas e teológicas, passando nas 4 ramificações que a gente tem trabalhado: bíblica, histórica, sistemática e prática, todas elas com a fonte bíblica, correlacionando e trazendo uma boa exposição com reflexões e ao mesmo tempo encorajando, confrontando, trazendo elementos que a própria escritura ela traz. A gente tem feito aí exegese, hermenêutica, extraindo do texto o que o texto diz, justamente para trazer boas exposições. Sem mais delongas, quero que você possa acompanhar, pegar a sua Bíblia Sagrada e aí caminhar junto conosco. Nós vamos abordar a grande tribulação, baseado no texto de Mateus, capítulo 24, versículos de número 21 a 28. Nós vamos dar uma ênfase sobre esse assunto, e dentro desse assunto, a grande tribulação, nós temos vários assuntos dentro dela. Obviamente eu não vou esgotar toda a temática, tá certo? Mas eu vou trabalhar de forma contundente aí sobre esse assunto. Para nós começarmos a exposição, eu vou fazer uma leitura inicial da temática. Acompanha comigo aí. Mateus 24, a partir do versículo 21 ao 28. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, futuro, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Fizemos aqui uma leitura inicial, abordando sobre a grande tribulação, né? Dentro desse contexto do versículo 21 a 28. E o que vai acontecer em meio a esse contexto? Vamos parar para pensar um pouquinho. A grande tribulação, como um evento escatológico, tem menção em vários textos, e Jesus fala sobre. Então você tem Mateus 24, 15 a 28, Marcos 13, 14 a 23, Lucas 21, versículo 20 a 23. Embora tenhamos no Antigo Testamento, no livro de Daniel, uma menção clara de alguns acontecimentos e que, por fim, apontam para a manifestação de uma tribulação social. Eu vou ler esse texto daqui um pouco com vocês. Daniel 9, 24, 27. Então, dentro
desta exposição, nós temos em vários textos que compõem o sinótico, que é Mateus, Marcos e Lucas, abordando sobre esse período de tribulação. O Antigo Testamento, ao profeta Daniel, ele também faz uma menção acerca dessa tribulação. E essa tribulação, ela tem natureza aos judeus. Eu vou explicar isso com calma para vocês, porque às vezes a gente faz algumas confusões específicas do tipo assim, mas eu sou cristão, não sou judeu, mas sou cristão. Será que essa grande tribulação ela vai apanhar-me? Eu quero trabalhar dois tipos de situação que envolve a grande tribulação. Você tem a grande tribulação envolvendo a etnia de Israel, o povo de Israel. Isso está registrado em Daniel, capítulo 9. E Jesus faz menção claramente nos evangelhos sobre essa questão, em que o povo de Israel vai ter uma tribulação social. Na história do povo de Israel, principalmente no período interbíblico, nós tivemos uma menção sobre uma tribulação social através de Antíoco Epifânio, que é considerado dentro da academia e mesmo para os estudiosos da Bíblia Sagrada como uma espécie de antideus que reage contrário a Deus. Você tem, dentro do período que nós chamamos período interbíblico, uma guerra em que envolveu os judeus, principalmente a família dos Macabeus, que foram reacionários aos Seleucidas. E os Seleucidas têm como um general, claro, dentro da liderança, pois são gregos, Antíoco Epifânio, que é chamado de O Louco, que é uma situação que ocorreu. Lá em Daniel, capítulo 9, no versículo de número 24 a 27, nós temos uma profecia que diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, ponto e vírgula. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, esse texto, especificamente de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, ele está em consonância ou em correlação com Mateus, capítulo 24, versículo 15, e a gente vai ver outros textos daqui um pouco. O que essa profecia de Daniel ela está abordando? No canal eu falo sobre essa profecia, mas para trazer aí a nossa memória, como nós estamos falando de tribulações, essa tribulação que vem ao povo de Israel, ela tem uma natureza histórica profunda na profecia, porque Daniel ele está na Babilônia juntamente com todo o povo de Israel, pelo fato deles terem quebrado a aliança.
Após o cumprimento dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, essa profecia ela diz que haverá 70 semanas. Nas primeiras 7 semanas, o povo de Israel voltará do cativeiro babilônico para Israel e com muita dificuldade vai levantar novamente a nação. E ela vai estar em relação às outras nações, pois várias nações estarão debaixo de um império. E esse império é o Império Medo-Persa, o rei Sírio. Depois você pode ler Esdras capítulo 1, Neemias, e aí você vai entender um pouco mais essa questão histórica. Então eles voltam do cativeiro babilônico. Durante esse período de 7 semanas, vai ser restaurado, edificado Jerusalém com muita dificuldade. E aí você tem 62 semanas. Essas 62 semanas, elas se referem até a vinda de Cristo, o Messias. Para quem não sabe, o Antigo Testamento tem uma mensagem que é o que nós teólogos mensuramos, que é a esperança messiânica. Eu estou para gravar uma série de vídeos sobre a esperança messiânica. No canal Teologia Contextualizada a gente tinha os vídeos, só que eu deletei porque eu quero melhorar alguns gráficos, alguns visuais, para que você tenha ideia. Então a gente vai trazer uma atualização. Então a esperança messiânica ela é presenciada no Antigo Testamento e essas 62 semanas ela vai se cumprir com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto fala sobre o ungido, que é o Messias, o príncipe. Então, com o cumprimento de 7 semanas mais as 62 semanas, você tem 69 semanas. E essas 69 semanas, no seu todo, ela é, de alguma forma, muito angustiosa. Porque o texto fala, as praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, Israel vai estar cercado dos medo-persas, dos gregos. Depois, os gregos, com a morte de Alexandre o Grande, se divide em 4 blocos, e desses 4 blocos, que tem 4 generais, 2 generais se destacam, que são os Ptolomeus e os Seleucidas. E eles brigam entre si e Israel está no meio de tudo isso. E aí tem uma profecia também, que tem desdobramento com os Seleucidas, que é Antíoco Epifânio. Quarto, o louco, na qual ele entra no templo do Senhor, que foi construído no período de Zorobabel e Jesua, e aí no período interbíblico, ele profana o templo sagrado, matando um porco e colocando a estátua do deus grego chamado Zeus. E a partir daí, ele vai trazer uma série de desdobramentos terríveis e muitos morticídios para o povo de Israel. E nesse período se levanta a família dos Macabeus, que vão guerrear contra os Seleucidas. E tem vitórias expressivas contra os Seleucidas, mas também tem muito martírio. Então, passando esse período, nós temos aí um vídeo com exposições do período interbíblico. Você entra nesse específico vídeo que é os Macabeus versus os Ptolomeus e os Seleucidas. E aí a gente abrange muito sobre essa questão histórica, política, social e religiosa. E nesse período de reedificação das praças, das circunvizinhanças, é um tempo de muita angústia. E vem Jesus. Jesus vem num período em que o Império Romano está no poder e você também tem um rei ali cuidando ali nos arredores ali de Israel, que é Herodes o Grande, juntamente com a sua família. Os seus filhos depois tomam o poder. Jesus vem num cenário muito complicado, de um contexto sociopolítico religioso, onde a coisa está muito
estreita, muito feia. Então, o templo do Senhor no período dos Seleucidas, ele é profanado, mas também o templo do Senhor que depois Herodes fez uma bela de uma manutenção no templo, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, você tem aí uma profecia clara em relação a isso, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Vou ler até aqui, até o versículo 20. Então você tem também uma tribulação social que Jesus profere através da profecia de Daniel, e isso vai acontecer. A gente vai ler daqui um pouco as outras correlações que fala Marcos e Lucas. Então, essa tribulação, ela veio para os judeus. Marcos, mas e a grande tribulação que vai acontecer? Ela vai acontecer novamente, uma tribulação social aos judeus e aos crentes que estiverem aí firmes em Cristo Jesus, com a vinda ou a manifestação do anticristo, o homem da iniquidade. Segura aí que nós vamos explicar tudo isso para você ter uma ideia. Então, na história do povo israelita, você teve uma tribulação social com Antíoco Epifânio, proferido por Daniel. Você tem no capítulo 9, você pode ler depois aí o capítulo 10, o capítulo 11, que vai ter profecias que vão falar sobre Antíoco Epifânio, esse governante muito feroz, violento, brutal, assassino, que fez coisas terríveis, mas também no período em que Jesus está no meio do povo de Israel, vai haver uma outra destruição, uma outra tribulação social no meio do povo de Israel, e por isso ele fala que os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os montes é um lugar onde tem muitas cavernas, onde eles podem se abrigar, onde os inimigos não vão os capturar nem os destruir. Ele fala, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Tá no eirado, cima do telhado, sai correndo, foge. As casas, você pode depois olhar na arqueologia, na geografia bíblica, você vai ver que as casas elas são bem semelhantes. Dá para fugir. Então fuja, não desça, porque o inimigo que vai vir vai acabar destruindo aquele indivíduo. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, ou seja, não volte para a sua casa para buscar roupa. Caminhe, sai fora, porque vai vir uma torrente destruidora que não vai perdoar nada. E por fim, as que tiverem grávidas e que tiverem amamentando naqueles dias passarão por grandes ais, né? Por um sofrimento. Ai é sofrimento. E ele fecha, esse dia vem, mas ore para que a vossa fuga não se dê no inverno. O inverno realmente naquele período, e nem no sábado, porque o judeu ortodoxo daquele período, ele não quebrava o sábado, né? E o inverno era uma questão muito rigorosa. Então, essa profecia, ela vai acontecer no ano 70, tá? A gente vai caminhar com você agora entre alguns versículos bíblicos. Então, Jerusalém e seus arredores, ela vai cair no ano
70, depois da ascensão de Cristo, por volta do ano 30, com a vinda do Espírito Santo de Deus, a igreja está pregando, ensinando, fazendo a obra missionária, a expansão do evangelho, está andando para vários lugares. E aí vai acontecer algo específico em Jerusalém, na Cidade Santa. Mateus 24, 15 e 22 nós lemos. Nós vamos ler agora Marcos capítulo 13, versículo 14 a 20. Então, eu estou falando de uma tribulação social aos judeus nesse primeiro momento. Para você entender que a grande tribulação, né, esse evento, ele é um evento, tem um desdobramento grande em cima disso. Marcos 13, do 14 ao 20, fala assim, ó. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça nem entre, para tirar da casa coisa alguma. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, nunca mais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, você tem também um relato de Mateus 13, 14 e 20 que confere com Mateus 24, 15 e 22. Vamos ler Lucas 21, do versículo 20 a 24. O texto bíblico vai dizer assim, ó. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, opa, aqui nós já temos uma abrangência maior do que os dois livros e as referências que a gente acabou de ler, de Mateus 24, 15 a 22 e Marcos 13, 14 a 20. Exércitos. Então, exércitos vão sitiar Jerusalém, a cidade santa, onde está o templo do Senhor, onde há toda a prática de espiritualidade monoteísta ou dos judaizantes daquela época. A gente vai fazer também um vídeo sobre os diversos judaísmos que tiveram desde a volta do cativeiro babilônico. Isso aí também é interessante, esse fato histórico, para que você tenha ciência. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir o que está escrito. Eita, a coisa aqui é bem feia. E aí o texto fala: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e a ira contra este povo. Essa ira, ela vai vir. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que dos tempos do gentio se complete e Jerusalém será pisada por eles. Então, nós temos aqui alguns elementos importantes dentro dessa profecia que nós estamos lendo aqui e que trabalha essa situação. A gente lê um texto no versículo 22 de Lucas 21, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Lucas, ele registra aqui algo que está escrito na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Oséias 9, versículo 7. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, é o muito do teu ódio. O que nós estamos se referindo a esse cumprimento do que está escrito dessa profecia? O povo de Israel rejeitou o Messias. O povo de Israel vivia distanciado da aliança do Senhor,
distanciado da esperança messiânica. Jesus, ele passa a estar com o povo de Israel, a consolação de Israel. Para quem lê muita Bíblia, para quem conhece muitas escrituras, está entendendo o que eu estou dizendo. Se você não entende o que eu estou falando, depois você vai lá para Lucas, no capítulo de número 2, no versículo de número 28, Simeão pega nos braços o pequeno Jesus, que vai ser apresentado no templo. E ele vai dizer assim: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, Jesus, ele nada mais é do que, um consolo, uma esperança viva para os israelitas, para eles serem salvos dos seus pecados, das suas iniquidades. E quando a gente leu Oséias, capítulo 9, versículo 7, Israel está infestada de falsos religiosos, falsos profetas, homens que rejeitam as palavras do Messias, do ungido de Deus. E tem uma palavra que o povo se referiu a Jesus Cristo quando ele estava nas mãos dos gentios, nas mãos dos romanos, principalmente de Pilatos, que era o governador ali da época, ali nas regiões dali da Judéia, dentro daqueles distritos ali, dentro daquele período histórico. E eles, por rejeitarem o Messias, essa profecia de Oséias 9, versículo 7, ela se cumpre. Israel tem da parte de Deus uma retribuição. Você é louco, Marcos? Que é isso? Deus não vai julgar o seu povo. Irmãos, quando você lê o Antigo Testamento, em vários momentos Deus trouxe retribuições duríssimas para o povo de Israel, pelo fato do povo de Israel ter rejeitado a palavra de Deus. Então, o que eu estou falando para vocês não é nenhuma loucura e nenhum absurdo para quem lê a Bíblia, para quem conhece o Antigo Testamento, para quem estuda de verdade as Escrituras Sagradas, está me entendendo. Só que tem uma palavra em Lucas capítulo 21, no versículo 5, palavras de Jesus. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ou seja, Jerusalém vai ser sitiada, palavras da boca de Jesus, no versículo 20 do capítulo 20, que nós estamos lendo de Lucas, cumprimento de uma profecia de Oséias, lá do Antigo Testamento, Oséias 9, versículo 7. Então Israel vai passar por dias sociais atribulados. É uma grande tribulação. E isso se cumpriu de forma cabal no ano 70, aonde, conforme esses textos observados, você tem os judeus daquele período enfrentando angústias bem complicadas. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 41 e 44, o texto diz o seguinte, eu quero ler esse texto com vocês. Lucas 19, 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Que cidade? Jerusalém. Quem chorou? Jesus. E dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, ou seja, Jesus pisa em Jerusalém e Jesus quer trazer a paz para eles. Só que essa paz é a paz no sentido de reconciliação com Deus. Por quê? Porque os homens estão em pecado, estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. E o que os homens estão aguardando, seja em Jerusalém ou fora de Jerusalém, as nações, é a ira de Deus. E para a ira de Deus ser removida da vida, tanto dos judeus como das nações, dos gentios, é por intermédio de Jesus Cristo. E você tem
uma série de palavras de Jesus falando isso abertamente aos israelitas. Depois vem os apóstolos e vão desdobrando dentro da vinda do Espírito Santo no dia do Pentecostes. E aí Jesus ele fala: mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco. Quem é o inimigo iminente do povo de Israel? Os romanos. Há uma série de revoltas e rebeliões judaicas em torno da opressão social, política, religiosa que o Império Romano trouxe aos israelitas. Apenas a nata religiosa, e nós estamos falando do sumo sacerdote, alguns sacerdotes e alguns partidos religiosos da época, como os fariseus, saduceus e escribas, tinham um pouco de liberdade, mas o centro religioso de Israel, a Jerusalém, ela estava infestada de desviados, de iníquos, de homens que não queriam saber de Cristo. Não é à toa que Cristo, ao entrar no templo de Jerusalém, ele pega um chicote e ele sai derrubando os cambistas, porque fizeram da casa de oração, aonde tanto os judeus como os gentios podiam ir e prestar culto, suas ofertas, suas devoções. Esse grupo de religiosos inescrupulosos, eles fizeram da casa de oração, do templo do Senhor, um covil de ladrões. Agora você imagine a tensão religiosa e ao mesmo tempo a ira dos religiosos com Jesus. A mensagem de Jesus Cristo, João Batista já estava morto, foi decapitado por denunciar o pecado de uma das autoridades de Israel, Herodes, né? Enfim, e aí Jesus ele profere essa palavra, versículo 44, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Eles rejeitaram o próprio Filho de Deus. É interessante que quando você lê o livro de João, capítulo 1, versículo 14, João faz questão de escrever isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, o povo de Israel naquele período, salvo algumas poucas pessoas que creram em Cristo Jesus, a grande massa rejeitou o dia da visitação do Deus vivo com a esperança messiânica, com o ungido do Senhor, o Messias, o Cristo. O que tem dentro da cultura do povo de Israel, e é o que a gente tem observado e que tem perpetuado ao longo do tempo, é que os judeus esperavam um Messias como Davi, um homem de batalha. Por quê? Porque os judeus estão debaixo de uma opressão social, religiosa, imposta pelos romanos. E os romanos, primeiro eles matam e depois perguntam o porquê. Eles eram impiedosos. Você já deve ter ouvido falar da Pax Romana. A Pax Romana ela só foi instituída pelos romanos para colocar um fim nos tumultos, nas rebeliões sociais que existiam de vários grupos étnicos naquele período histórico. Então, a Pax que vem de Roma, ela é uma imposição, mas essa paz ela vem de forma violenta e brutal. Então você imagine os judeus que ao longo da história deles não têm rei para governar, estão debaixo do Império Romano. O que eles têm é apenas o judaísmo e o monoteísmo, pois eles adoram um único Deus, e o Império Romano ele traz toda a bagagem do seu politeísmo.
O Império Romano, ele não exclui os outros credos religiosos de outros povos daquela época, ele vai assimilando. Então, você tem ali uma opressão violenta e houve vários tipos de rebelião. Porém, o próprio povo de Israel estava rejeitando a salvação, a esperança, o consolo. E o dia da visitação é o dia em que o Deus encarnado, conforme João diz aqui no versículo 14 do capítulo 1, habitou entre os homens. A palavra habitou aqui é tabernaculou. Assim como no Antigo Testamento o tabernáculo simbolizava a presença de Deus através de manifestações sobrenaturais que eram vistas, seja no dia ou seja à noite, pelo povo de Deus, o Senhor tabernaculou, habitou no meio do povo e tinha graça e verdade, e eles viram de fato e contemplaram a glória do unigênito do Pai. Unigênito, a palavra grega é monógenes, da mesma espécie. Eles viram Deus andando em meio a eles. O livro de João expressa muito uma expressão chamada ego eimi, que significa eu sou. E essa palavra tem relação lá com Êxodo, quando Deus se revela a Moisés dizendo eu sou o que sou. Enfim, a exposição abriu um pouquinho agora, só para você ter uma noção clara de que Lucas capítulo 19, do versículo 41 a 44, fechando aqui com vocês, eles rejeitam o dia da visitação, da glória do unigênito do Pai, da consolação, da esperança, e, portanto, serão cercados de trincheira por um grande exército, que é o que Lucas capítulo 21, versículo de número 20 diz, né? Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. É um juízo divino, como cumprimento de Oséias capítulo 9, versículo 7, por questões de rebelião, rejeição a Deus. Todos os que tiverem debaixo de rejeição, de rebelião, que não querem crer na salvação, na visitação de Deus, na misericórdia e na compaixão de Deus, atraem para si a ira de Deus. Então, Jerusalém estará, e os seus arredores estarão experimentando um dia de juízo. Então, esses textos bíblicos que nós estamos falando são tribulosos e tem cumprimento no ano 70, tá certo? No ano 70 isso acontece com o general Tito, cerca com seus exércitos e traz destruição, uma série de desolações para o povo. É cumprimento também de Daniel capítulo 9, no versículo 26. Olha quantos textos e cumprimento da palavra de Deus está sendo realizada. Daniel capítulo 9, versículo 26 diz assim, ó: depois das 62 semanas será morto ou ungido, e já não estará. O Senhor já passou pelo Calvário, derramando o seu corpo na cruz, sendo condenado pelo próprio Deus, ressuscitou ao terceiro dia. No ano 30 ele ascende aos céus, vem o Espírito Santo de Deus, toma os discípulos e eles começam a pregar durante aquele período. Após esse período aí, o texto fala: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é esse príncipe? Tito, que é o general e filho de Vespasiano, que vai se tornar Tito lá na frente, depois da morte do seu pai, Vespasiano, ele se torna Tito imperador. Depois da morte de Tito, Domiciano, que é o seu irmão mais novo, também se torna imperador. Então, Jerusalém vai ser destruída. Posteriormente, e agora a gente vai falar do futuro, entrando na escatologia lá na frente. Vimos o passado, vimos o presente, agora o futuro. Em Daniel 9, versículo 27, vai acontecer novamente uma outra tribulação social em meio ao povo de Israel. Por quê? Porque
você vai ter um político de grande expressão que vai fazer um acordo com o povo de Israel. O que o povo de Israel anseia? Que o templo de Jerusalém seja reconstruído. E você que tem acompanhado os estudos bíblicos, lido a Bíblia, acompanhado estudiosos, comprando livros específicos, visto a geopolítica e também o anseio dos judeus, eles querem que o templo deles possa ser reerguido, para que eles possam voltar a ter suas tradições dentro do monoteísmo e da aliança. Eles aguardam o Messias, embora nós tenhamos vários judeus messiânicos, crentes que igual foi nos tempos apostólicos, mas a gente tem uma turma e vai desenrolar algumas questões com o povo de Israel. O versículo 27 de Daniel 9 fala assim: ele fará firme uma aliança com muitos por uma semana. Então nós estamos na última semana de Daniel, dessas 70, e aí ele fala, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Conforme o texto sagrado diz, para oferecer sacrifício e oferta de manjares, precisa haver templo. Então, nós temos aqui, dentro do texto, a possibilidade, dentro de um acordo político e religioso, nós vamos ver daqui um pouco quem é esse político, e o templo vai ser reerguido, e na metade dessa semana, que é composta de 7 anos, na metade, o político ele quebra, e aí ele vai trazer assolação, abominação. E é nesse período específico que Deus vai fazer alguns sobrenaturais de salvação em meio aos israelitas. Depois você pode ler Romanos, capítulo 9, 10 e 11, pois Deus não deixou de exercer misericórdia com o seu povo. Ele precisa prestar atenção. Haverá uma geração de judeus que vão crer no Messias e serão salvos, mas serão em tempos angustiosos. Não vai ser um tempo tão fácil assim. Então, vamos abordar mais um pouco em relação à queda de Jerusalém. Antes da queda de Jerusalém, historicamente, na Palestina antiga, houve rebeliões dos judeus aos romanos, principalmente pela opressão social. Eu expliquei isso para vocês anteriormente. Segundo, nos evangelhos é observado nas falas de nosso Senhor Jesus Cristo e da profecia que ele diz, e também poderia até ter colocado profecias aí no plural, porque nós vimos Daniel e Oséias. Perdão, eu não coloquei no singular, mas é profecias no plural. Eu até refiz aí o slide aí, tirando do plural, mas coloquei no singular, mas tem que ser no plural. As profecias, ou das profecias, tá certo? Você vê que a gente faz isso aí com vocês aí na exposição, trazendo aí o melhor para que a gente possa ter uma compreensão. Então, uma destruição, e isso tem a ver com uma manifestação divina na rejeição ao Messias. A gente viu vários textos bíblicos anteriormente falando sobre essa rejeição. Terceiro, os estudiosos de linha histórica mensuram apenas no ponto de vista político-social. Os estudiosos de linha histórica, talvez mais céticos ou ateístas, eles têm um outro tipo de abordagem. A nossa abordagem, ela é uma abordagem que trata das escrituras sagradas. Então o assunto é a Bíblia, e a Bíblia está relatando esse juízo que ocorreu, né, por terem rejeitado aí a visitação do Messias. E aí você tem o texto bíblico como Mateus 27, versículo de número 24 a 25. Mateus, capítulo 27, do versículo 24 a 25. Aqui a chapa é quente. Aqui o negócio entorta mesmo. Olha que interessante. O texto bíblico fala, capítulo 27, versículo
de número, deixa eu ver aqui, capítulo 27, versículo 24 a 25. O texto vai dizer assim, ó: vendo Pilatos, que era um governador romano, que está ali na Judéia, que nada conseguia, pois Jesus está preso aí. Pelo contrário, argumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Obviamente, Pilatos poderia ter liberado Jesus. Então, Pilatos ele não é um inocente, tá certo? Pilatos, como governador, ele não poderia ter realizado a vontade do sumo sacerdote, dos sacerdotes e até do próprio povo de Israel, porque o próprio povo mandou crucificar Jesus e liberar ou soltar Barrabás, um ladrão, né? Uma pessoa de má índole. Fique o caso convosco. Então, o lavar as mãos, ele atribui a pureza, no caso, e atribui a responsabilidade para o povo e toda a carga religiosa da época. E o povo todo respondeu. E aqui você tem na narrativa de Mateus, isso aqui é impressionante. Você vê que o Santo Espírito ele não omite o absurdo e as grandes trevas que o povo se encontrava. A palavra morte, ela é uma palavra no grego, dependendo do contexto, chamada necros, que traz a ideia de morte espiritual. Esse povo está morto espiritualmente, estão em estado de necros, porque eles rejeitaram o Messias e a fala deles é uma fala extremamente absurda. E isso tem peso diante do eterno, do Deus vivo. O texto fala, e o povo todo respondeu. Respondeu para quem? Para Pilatos. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Meu Deus. Olha o peso dessa palavra. O povo aqui está proferindo uma palavra de insanidade. É uma insanidade coletiva que trouxe grandes problemas. Profecia se cumprindo por escolhas próprias do povo. Olha só, acompanha comigo aí. Então a queda de Jerusalém, ela é a ira de Deus caindo sobre o seu próprio povo, mas com uma razão específica. O povo de Israel rejeitou o dia da visitação, da consolação e da salvação do povo perante o ungido de Deus. Isso tem um peso biblicamente, teologicamente, espiritualmente. Você que é espiritual, você que tem meditado nas escrituras, tem acompanhado a palavra de Deus, tem ouvido seu pastor, seu líder, que tem falado da palavra de Deus, a gente nota essas questões seríssimas. A humanidade, até então, tem passado por muitas tribulações. Então, o foco agora é trabalhar a grande tribulação para a humanidade, ou seja, agora judeus e gentios. Nós vimos até o presente momento voltado para os judeus, cumprimento de várias profecias para os judeus. Espero que possa estar sendo muito claro, muito objetivo, direto. É um assunto tão difícil de falar e eu estou falando de uma forma bem desenrolada, mais fácil, sem ser técnico ou acadêmico ou teologicamente com palavras aí que você não entenda. Muito direto e objetivo. As profecias que foram ditas, elas aconteceu por rejeição do povo de Israel ao Messias, a Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela é a verdade, não é ela não tem erros, ela é inerrante, ela tem toda a verdade e ela não é
mutável, ela é imutável. Eu sei que a Bíblia Sagrada tem sido atacada de forma feroz pelos progressistas e liberais dos tempos atuais. Minha preocupação é que com você que você tenha uma exposição bíblica, teológica dentro das Escrituras e que o Santo Espírito possa criar dentro de você, no seu coração, essa verdade. A Bíblia está se cumprindo. Os propósitos de Deus estão na timeline da humanidade e Deus está operando. Diante dessa realidade que nós estamos falando, então, a humanidade tem passado por muitas tribulações e aflições, e os cristãos têm sido cometidos de imensos problemas dentro de períodos de intensas perseguições por causa da fé. E por que por causa da fé? Por causa do nome de Cristo, porque creem em Cristo. Mas ainda não é a grande tribulação. Então nós temos a tribulação que ocorreu com o povo de Israel, nós temos tribulações que passam a acontecer também no meio dos filhos de Deus que creem em Jesus. Os cristãos, após a ascensão de Cristo, eles passam por várias tribulações. Tribulação nas mãos dos judaizantes e também pelos gentios. Você tem vários textos bíblicos que eu deixo retratado isso historicamente para você no livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, versículo 18, 41, Atos capítulo 7, versículo 58 a 60, Atos capítulo 8, versículo 1 a 3, capítulo 9, versículo 23, capítulo 12, versículo 1 a 3, capítulo 13, versículo 50, capítulo 14, versículo 19, capítulo 21, versículo 27, ao capítulo 28, versículo 31. Então você tem os judeus perseguindo Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos, os discípulos, Paulo, Barnabé, Lucas, os cristãos daquela época. Os gentios também se levantam contra o povo cristão, em Atos capítulo 16, versículo 20 a 24, e Atos capítulo 17, versículo 5 a 9, ou seja, na pregação do Evangelho, o Evangelho está incomodando as trevas e as trevas estão se levantando para se colocar em oposição e em resistência ao nome de Cristo. E através disso acontece o quê? Tribulações, aflições que acometido os filhos de Deus. Então nós temos perseguições por questões políticas, religiosas, sociais e econômicas. Dentro de um contexto histórico, você tem perseguições políticas, por quê? Porque Jesus é Senhor e Salvador. Senhor Kyrios, Salvador Soter, que é de salvação. Então, Senhor Kyrios, Soter, Salvador. Quem era o Kyrios e quem era o Soter da época? O imperador romano, o César. Então, quando você tem uma igreja pregando que há um só Senhor e um só Salvador, você está andando em subversão ao governo da época. E quem é o governante da época? Os Césares, os imperadores. Então, o cristianismo passa a ser perseguido politicamente pelos imperadores romanos. Para vocês terem uma ideia, há uma série de martírios cristãos. Você tem aí questões religiosas. Por exemplo, você tem vários credos daquela época de vários povos e etnias que não concordam com uma espiritualidade em que Cristo vem trazer. Ou seja, Cristo é o intermediador entre Deus e os homens, não há outro intermediador. E naquela época havia uma série de deuses. Na verdade, nós temos um politeísmo instaurado entre as etnias. E aí você tem uma fé sendo
propagada naquele período, dizendo que só há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador. E isso trouxe repercussões e desdobramentos de opressão, martírio aos cristãos, porque parte de toda a sociedade estava inundada em um grande politeísmo. No canal eu tinha gravado, para vocês terem uma ideia, as cartas de Apocalipse e falando de um contexto cultural, social, político e religioso. Eu acabei excluindo também para dar um upgrade e fazer algumas visualizações, colocar alguns vídeos ali. E eu estou em breve para gravar. E aí a gente vai falar de pontos preponderantes, como as igrejas enfrentaram essas questões religiosas de outros povos, de outras etnias, e quais conflitos tiveram. Porque o Evangelho apresenta um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, uma só linha de caminho. E naquela época havia vários tipos de senhores, vários tipos de salvadores, nas quais as pessoas adoravam e ofertavam e traziam seus incensos e etc. E você tem um povo só adorando um único Deus. Então trouxe aí perseguições. E perseguições sociais e econômicas também, porque você tem dentro da história da humanidade brigas e tensões de classes sociais. E o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Então você tem aí uma inserção gloriosa nas quais pessoas não são ou não passam por exclusões. Ao contrário, elas são inclusas no reino de Deus, desde que elas tenham uma ruptura com o pecado, com tudo aquilo que tem a ver com trevas. E aí elas param para pensar sobre aquela mensagem que está sendo dita, elas entregam suas vidas para Cristo, para que Ele seja suficiente e único Senhor e Salvador de suas vidas, e passa a viverem em novidade de vida, seguindo a palavra de Deus e tendo novos valores, novos comportamentos, novas éticas, e isso trouxe problemas socialmente e economicamente, porque a sociedade daquela época ela fazia discriminações absurdas em relação, e o cristianismo, uma vez que o indivíduo estava libertado das suas grandes trevas espirituais, passava a ter uma vida espiritual, ela ia ter novos caminhos com a palavra de Deus. E isso gerava conflito dentro daquele contexto lá. Então, eles passaram por diversas perseguições. Perderam empregos, perderam famílias, perderam empreendimentos, enfim, uma série de coisas aconteceu. E eu vou também indicar para vocês depois 2 livros importantes que você pode comprar posteriormente. Houveram 10 perseguições de imperadores romanos de forma brutal, violenta contra a igreja, desde o ano 54 ao ano 305 depois de Cristo. Eu vou trazer uma série de exposições na teologia histórica sobre as perseguições. A gente vai falar isso no canal. Esse ano de 2025 vai ser um ano de muita exposição e coisas bem legais aí que vai cativar vocês a estudar a palavra de Deus mais e a estudar teologia com a graça e a ajuda do Espírito Santo. Então, nesse período aí houve essas 10 perseguições terríveis, enfim, então é um tipo de tribulação. Então, o que nós podemos perceber? Que haverá um período de uma grande tribulação que há de vir. Então, ainda não é a grande tribulação. Então, nós vimos até o presente momento tribulações com efeitos terríveis, mas vai vir uma outra que tem um teor muito forte. E a Bíblia deixa bem claro isso. Então, a gente precisa saber como enfrentar quando vier essa grande tribulação.
não é prometido o afastamento das dificuldades, como grandes falsos profetas aí na mídia estão falando. Mas o Espírito de Deus vai capacitar a sua igreja a poder enfrentar a tribulação e vencer. Portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E Cristo, ele vai capacitar a sua igreja como enfrentar e vencer essas tribulações que vão vir. Então, a grande tribulação é uma temática importante em que é retratada de forma mais clara no Novo Testamento em dois eventos que as Escrituras retratam. A grande tribulação ela vai se dar nesses dois eventos que vão acontecer, que é os 7 anos, 42 meses, em que vai se levantar o anticristo e o falso profeta, a besta política mais a besta religiosa, e 42 meses de manifestações da ira divina, que tem a ver com os selos, abertura ou toque das trombetas e a cólera de Deus sendo derramada na humanidade. Essa é chamada a grande tribulação. A grande tribulação, que é um período de 3 anos e meio, em que o anticristo e o falso profeta terão ações específicas, destrutivas, em meio ao povo de Israel e também à igreja, e eles vai controlar a humanidade, tá? Não é aqui um ato de conspiração, mas é o que a Bíblia revela. E nós temos 3 anos e meio de manifestação da ira de Deus apresentado no livro de Apocalipse, onde os selos, as trombetas e a cólera de Deus serão manifestados na humanidade por uma razão. Pelo fato da humanidade ter rejeitado a pregação da igreja acerca de Jesus Cristo, a seja do Salvador. Olha só. Então não tem nada aí fora da normalidade. Tem um plano de Deus em ação, onde Deus vai julgar os ímpios que rejeitam a Cristo e também vai trazer aí purificação no meio do povo de Deus também, porque no meio do povo de Deus aí nós vamos ter algumas questões aí bem complicadas. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então a tribulação ela vai se dar em meio a esse espaço, né, de período que vai acontecer. E aí algumas manifestações vão surgir. E aí aqui a gente vai para o final aqui dessa exposição. Primeiro, a gente já viu num vídeo uma exposição bem acentuada sobre o princípio das dores. Nós estamos vivendo no princípio das dores. Então é um sinal grande que nós temos que estar alertas. Segundo lugar, haverá uma apostasia de forma generalizada. Também a gente falou um pouco da apostasia, mas eu vou falar só dessa temática apostasia, que ela está dentro dessa grande temática chamada a grande tribulação. Apostasia. Então você vai entender o que é apostasia de verdade. 1 Timóteo 4:1, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 a 3, 2 Timóteo 3:1 a 5. Nós vamos entender, e outros textos que são correlacionados com a apostasia. O homem da iniquidade, de 2 Tessalonicenses, que é a mesma pessoa do anticristo, que está lá em Apocalipse 13, onde nós vamos ler. A gente vai falar sobre o homem da iniquidade, o anticristo e o falso profeta. Nós vamos ter uma exposição só sobre isso dentro dessa temática da grande tribulação, onde vai acontecer 42 meses de coisas bem complexas e de fato aí extremamente horrorosas. E a gente tem que se preparar. Como lidar com esse tempo. E por fim, manifestações da ira de Deus sobre os homens na terra, onde haverá um período aí terrível registrado em Apocalipse. Capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 15 a 18, capítulo 19, do versículo 11 a 21. Então você tem aí o anticristo, o falso profeta, que vão ser lançados no lago de fogo, né? Que é o Geena, em grego, que é a morte eterna. Mas você tem a manifestação da ira de Deus no meio dos habitantes da terra.
por causa dessa rejeição à palavra de Deus. Você pode perceber quantos mártires, desde a inauguração da igreja, com a vinda do Espírito Santo, teve muito derramamento de sangue inocente, de pessoas pregando o evangelho de forma clara, onde muita gente foi pisada por elefantes, nas arenas brutais de gladiadores, mortos à espada, queimados vivos. Para você ter uma ideia, houve um período tenso da história do cristianismo, dentro dessas perseguições, que Nero, que era o imperador, fez do seu jardim uma iluminação com crentes betumados, colocando fogo nesses crentes que tornaram luminárias do seu jardim. O homem era insano, sem contar outros terríveis imperadores que deram crentes para serem engolidos ou comida de feras, de predadores, de animais que eles deixavam um longo tempo aí sem comer, para que esses animais pudessem comer os cristãos. E você tem relatos, e a gente vai falar dessa abordagem aí dentro da teologia histórica. Então, Deus está manifestando a sua ira em relação a uma série de acontecimentos aí provocados pela própria humanidade que rejeitou ao Senhor Jesus Cristo. Então, essas manifestações elas vão surgir. Nós já estamos no princípio das dores, estamos aí vivendo já a apostasia, não de forma plena, mas já estamos vivendo. No próximo vídeo eu vou falar sobre isso, na próxima exposição. O homem da iniquidade ele só vai aparecer no momento que o auge da apostasia acontecer. Então, o anticristo não apareceu, mas o espírito do anticristo está aí no mundo. Vai acontecer algumas coisas em relação à questão geopolítica, social e religiosa do mundo, através aí do anticristo. Então a gente precisa se preparar para enfrentar. Por isso que eu quero mostrar os fundamentos bíblicos para vocês e não me fundamentar em postulados teológicos, já definindo o que vai ser e o que não vai ser. Não, vamos ver o que a Bíblia diz e depois aí a gente pode estudar os postulados teológicos que tem a linha pré-tribulação, mesotribulação e pós-tribulação. Depois a gente vê essas questões, mas a gente precisa do fundamento e as manifestações da ira de Deus em relação ao que nós falamos aí da rejeição do povo, das nações, em relação à pregação e à salvação. O amor de Deus foi derramado. Então Deus, ele é longânimo com a humanidade, na expectativa de que todos possam se arrepender dos seus pecados. Obviamente, nem todos vão se arrepender, mas uma boa parcela de pessoas aí no mundo crerão em Cristo Jesus e deixarão Cristo ser o único Senhor de suas vidas e Salvador unicamente das suas almas. É importante a gente frisar isso. Então, fechando aqui essa exposição sobre a temática Grande Tribulação, agora sim nós vamos pegar o que é a Grande Tribulação por meio dessas temáticas. A apostasia, o homem da iniquidade e depois a manifestação da ira de Deus. E aí depois a gente vai falar sobre a volta de Jesus Cristo, a parousia. Porque conforme os textos sagrados, Jesus, conforme a Bíblia diz, ele só vai voltar depois desses eventos que vão ocorrer aqui, que estão relacionados à grande tribulação, que é a apostasia, o homem da iniquidade, o anticristo, o falso profeta e a manifestação e a abertura da ira de Deus em meio aos selos, o toque das trombetas e a cólera de Deus, eventos terríveis que vão acontecer. E aí a igreja está no meio de tudo isso, e aí você tem jovem, adulto, criança, velhos, a igreja. Como é que a gente lida com todas essas questões? Nos próximos ou nas próximas exposições, você vai ter uma ideia clara aí sobre a grande tribulação e esses eventos, tá certo? Que essa exposição possa ter clareado a sua mente, que você possa assistir 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for, e aí você deixa aí nos seus comentários aí suas perguntas, enfim, que a gente pode fazer talvez aí uma live programada
para responder as perguntas, ou mesmo entrar no Google Meet ou no Jitsi Meet e abrir uma sala de bate-papos aí para a gente falar sobre esse assunto. Tranquilos? Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe e que a gente possa aprender cada dia mais com a palavra de Deus, fundamentar nas Escrituras, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Um grande abraço a todos, valeu!